Luciana Gimenez, eu estou aqui com os pertences de um artista que morreu jovem de forma trágica. E o Paranormal Edu Scarfon vai tocar esses objetos e vai tentar entender o que aconteceu com essa pessoa. Ao lado está o irmão desse artista, Edu, que vai assistir a tudo isso e vai dizer se procede ou não. Certo. Preparado? Preparado. Então aqui nós temos, olha, o óculos que ele... um óculos de sol que ele usava, aqui o óculos que ele usava no dia a dia, um celular e uma blusa. Tá. Levanta a mão pro alto. Edu, então pode tocar os objetos e aí você vai dizer o que você sente. Pode ser? Tá ok. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu já sinto menos. Talvez usasse vez ou outra, não com tanta frequência, pode ser que tenha sido lavada. Eu sinto menos. No óculos, para mim, é onde está mais. O celular é um pouco complicado, porque é aparelho tecnológico, então... Mas vamos ver se... Do que ele morreu. Carta da morte. Tá. Olha, aqui já mostra a carta da morte, Vamos né? mostrar para quem está em casa. Sempre quando ela sai, está confirmando, né, uma destruição, uma finalização, alguma coisa que aconteceu e que tirou, né, a vida Certo. dele. E por ter vindo o 9 de ouros, que é uma carta de estabilidade financeira, de prosperidade, eu acredito que ele tivesse trabalhando ou envolvido em alguma coisa de trabalho quando isso aconteceu, né, assim, porque é uma carta de renda, de segurança financeira, de estabilidade. E o 8 de espadas é a carta que mostra que foi pego de algum modo, né? A pessoa que está amarrada, está presa. Então, é uma carta que revela ou emboscada, alguma coisa do tipo. Eu até acredito que seja emboscada, E Simone. foi pego de surpresa. Que não estava de maneira alguma, senão eu sinto que ele não poderia estar onde ele estava, naquela região. Talvez havia tido até uma intuição ou dele ou de pessoas que trabalham com ele que não deveria ir para lá ou que não poderia ou que não seria bom se fosse para aquele lugar. Alguém já sentia isso de algum modo, alguém de próximo. Ele ou algum familiar? Ele ou algum familiar ou algum amigo, algum assessor, alguém. Nós vamos depois conversar com o irmão desse artista. E a essa carta carta do mago é uma carta de muita racionalidade. Então, que mostra que houve um raciocínio, é uma carta de perspicácia, né? Por isso os livros aqui. Então, é uma carta que mostra que assim, houve um estudo para isso ser feito. Era uma coisa que, de algum modo, estava programada por quem fez, né? E pelos envolvidos. Entendi. Tá? Então, eu estou acreditando na possibilidade de assassinato. Edu, diante de todas essas informações, eu gostaria que minha produção trouxesse aqui o irmão desse artista. Nós vamos revelar quem é essa pessoa, Luciana. Eu vou te dizer quem é. Tá. Eu sou da Leste, com as top de Angra do lado. São Paulo é ostentação, um dele é lá do meu é ouro. O que eles têm, nós tem em dobro. Eu tô impressionada, eu quero chamar o Pet aqui. Pet também tá emocionado. Eu tô, arrepiada, Pet. Esse é o irmão do MC da Leste. Tudo bem? O moleque doido tá sem freio na nave. Antes contava moeda, hoje só conta nota de 100. Chama as tops, bebê. O que você sentiu assistindo a tudo isso? Bom, primeiramente, eu quero parabenizar você e agradecer a Deus por ter colocado mais pessoas assim no mundo. Saber que não tá sozinho. Eu sei, eu fico, porque você imagina, eu que acompanhei o caso, também tava aqui, ó, assim, emocionada, porque assim... A gente fica... Tudo é verdade. Eu também, você tá emocionada, eu também tô. Tudo isso foi verdade que você falou. Essa parada tudo aconteceu no dia... Alguém sentiu? Você sabia? Eu sabia de tudo que ia acontecer, só que eu, de alguma forma, eu me senti confuso e eu achei que aquilo poderia me trazer uma má sorte se eu ficasse pensando naquilo. Eu ainda falei pra gente parar, pra gente voltar no meio do caminho, pra gente ir embora. Falei, pô, eu acho que vão roubar a gente. Não, meu irmão, ele parecia que aquilo era pra ele, tipo, ele não podia fugir daquilo. Tudo da quebrada, quando nós tomamos um enquadro, tá ligado? Os moleques bota a vela, má função.
E eu acredito que ele esteja bem. E isso me conforta, saber disso e ter a confirmação que às vezes a gente pensa que a gente tá louco, né? Sim. A gente tá, nossa, a equipe toda, eu fiquei realmente muito tocada também. É de verdade, Beth, né, continua esse Só trabalho. quem sabe mesmo que é de verdade, né? Que parada de outro mundo, porque não sabe expor melhor, mano. Eu posso Eu não- dar um abraço em você? Obrigada, tá? Obrigado. Eu quero que você continue esse trabalho bacana, tá bom? Obrigado. Vou Obrigada, ó. mais um. A gente encerra com esse abraço, Luciana. É com você. Edu, aqui tá todo mundo comentando que você é muito bom nisso. É uma meio que especialidade sua, sentir a vibração das pessoas por objetos ou coisas pessoais, né? Roupas. Como é que você descobriu esse teu dom? Então, na verdade, Luciana, isso veio para mim principalmente na época do reality que eu participei, dos Paranormais, porque lá a gente teve muita prova nesse sentido, né? De sentir a energia de um objeto e falar sobre a personalidade de uma pessoa. E aí você... E daí foi onde eu fui percebendo que eu tinha essa aptidão, né? Participando ali. Interessante isso. Sim. Mas você vê cores, você sente... Como é que é essa realização da energia do objeto? Tudo vai aparecendo na tela mental. E também a gente tem que prestar atenção tanto nas imagens que aparecem, como também nas sensações que a gente tem, porque às vezes dá uma sensação de tristeza do nada, dá uma sensação de susto, e daí a gente vai interpretando essas sensações, né? E mesclando com o que a gente vai vendo na tela mental que vai aparecendo, fatos, né? Então que vão se você vai mostrando. juntando a sensação com o que você vai vendo e aí tem a sua sensibilidade de decifrar o que se trata essa roupa, essa peça de roupa. Isso. Você conhecia o MC da Leste? Não. Nem música, nem nada? Não, eu fiquei sabendo do modo que ele morreu, como bem muitos, triste. né? Através de jornal, televisão, só na época. Mas eu não conhecia, não acompanhava. Eu me lembro também na época, foi bastante chocante. Eu vou falar, a gente falou aqui bastante no Super Pop. E o irmão dele, que eu me lembro que na época também veio aqui e falou sobre isso, é o MC Pet da Leste. Boa noite. Boa noite, Luciana. Tudo Boa noite bem, todo querido? mundo do Quanto Super tempo? Pop, quanto tempo? Nossa, eu Toda me a lembro. produção, muito obrigado. Toda a plateia aí, tá ligado? Tamo junto. Faz quase 5 anos que você perdeu seu irmão, né? Eu imagino que a dor não passa. Não passa jamais. Pelo contrário, ela aumenta. A gente aprende a conviver, mas a dor tá sempre com a gente, né? Isso daí é um fato que a gente vai carregar pro resto da nossa vida e a gente sabe que a gente vai carregar isso por muito tempo, né? Porque a gente almeja também ter netos e viver bastante. E a gente vai carregar isso com a gente para sempre, né? Isso vai ser um fato na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida dos fãs, na vida dos amigos e de quem acompanhou toda essa história, né? Faz falta. Demais. Como é que você, quando a gente mostrou a peça de roupa, vai pro Edu, ele foi vendo essa sensibilidade, foi sentindo energia, foi Então. vendo o filminho. Como é que você recebeu isso? Como é que foi bom para você? Você acredita? Como é que é isso? Assim, eu acredito demais. Inclusive, eu quis fazer um teste, né? Inclusive, tem uma blusa ali que eu coloquei, que sou eu que uso a blusa. Por isso que ele não sentiu a energia dele na blusa, entende? É uma blusa preta. Ele falou, essa blusa aqui pode ter sido lavada, ou ele não usava tantas vezes, mas não tem energia aqui. E eu, fiquei muito impressionado com tudo isso. Até mesmo dos nossos pensamentos, do que a gente estava pensando. Que loucura, né? Tive um pensamento no meio da estrada, a gente indo pro show. Eu, irmão, acho que isso daqui tá muito estranho, a gente vai ser assaltado, acho que estão levando a gente para uma armadilha. Você achou isso? Isso, eu falei isso, eu comentei isso na frente de todo mundo da equipe. Os meninos da equipe tá aqui, não tem como mentir, eles E seu estavam... irmão falou o quê? Meu irmão, não, desencana disso, Pet, sai disso, não tem nada a ver não, pô, tá tudo normal. Eu falei, irmão, tá esquisito, tá estranho, pai. Por que você sentiu isso? Então, na verdade, eu senti a caminho. Aí a gente, antes de abastecer no posto, eu senti isso. Aí eu pensei que era coisa da minha cabeça e eu falei, eu não vou ficar pensando nisso que eu vou trazer mais sorte pra nossa equipe. Claro. Tá ligado? Aí eu pensei primeiro, será que o carro vai capotar? E eu sempre pensava só em meu irmão morrendo. Aí, como eu era bem cuidadoso com ele, eu fiquei, será que vai acontecer alguma coisa com meu irmão? Vamos voltar isso nessa parada agora. Vai ser assaltado, vai capotar o carro, mas nunca, jamais passaria pela minha cabeça que estavam esperando ele pra uma emboscada, pra algum tipo de coisa assim, né? Mas que engraçado, essa sua sensação foi assim, um aperto no coração? Isso, foi um aperto como que se eu tivesse que falar e ao mesmo tempo eu não tivesse que falar porque eu poderia atrapalhar tudo, entende? Se eu ficasse com aquilo na cabeça, parecia que era como se fosse uma má sorte que eu tivesse trazendo pra gente, que tava naquele momento de felicidade, que a gente sofreu demais, também pode pra piorar. chegar no momento daquele, a gente sofreu muito, não podia mais dar nada errado, tudo que já tinha dado errado, já aconteceu na nossa vida, minha mãe...
Perdeu sua mãe muito cedo. Desde os 7 anos, eu cuidava da minha mãe, que ela teve derrame, e ela ficava sempre em cima de uma cama, e tipo, até os meus 13 anos, 14, 15, 16, 13 anos do meu irmão, a gente cuidou da minha mãe em cima de uma cama, a gente que dava banho, a gente que cuidava. Nossa, que difícil. Entende? Mas isso foi muito bom pra gente, que a gente aprendeu muita coisa, entendeu? Hoje a gente vê aí na televisão como é que tá. Filho não respeita pai, não respeita a mãe. Entende? Tipo, isso pra mim me aproximou muito da minha mãe, certo? Tipo, encurtou muito o caminho, encurtou, mas aproximou também da mesma forma. Você sentiu em algum momento que você poderia ter, vamos dizer assim, evitado essa morte? Sim. Você se sentiu sim, culpado? Sim. Não, acho que não, hein? Eu tipo assim, eu senti que eu poderia ter feito alguma coisa, mas não fiz, entende? Tipo assim, eu levo isso comigo, porque naquele momento o pensamento veio muito claro, ó, vai acontecer alguma coisa. Entende? Mas a gente nunca sabe, né? Edu, não tem como saber. O Edu quer falar alguma coisa, peraí. É que tem uma coisa aí. Por exemplo, eu acredito que os guardiões dele, os protetores, né, na espiritualidade, sinalizaram para ele que alguma coisa aconteceria, por isso que ele teve a intuição, né? No momento que eu estava fazendo a análise, veio muito forte isso. Mas se ele tivesse mudado isso naquele modo, por exemplo... Eu creio que teria acontecido em outro local. E teria acontecido em outro local, é isso que eu quero dizer. O da Leste, ele estava atraindo isso de algum modo. Então, se não fosse naquele show, iria ser num outro momento que iria acontecer. Ele só teria evitado ali. Então, ele não pode sentir assim, se cobrar com relação a isso, fica calmo, assim, tranquilo, né? Não se cobra com relação a isso. Teria acontecido. Teria acontecido, é isso. Estava escrito. Ele estava atraindo isso, ele ia passar por essa experiência, de todo modo, né? E é claro, ele queria viver, né? Assim, era um rapaz que ele estava no auge do sucesso, ele tinha conquistado coisas, ele estava feliz da vida, ele queria viver, mas ele precisava, infelizmente, passar por essa experiência. Tanto é que eu percebo que nos primeiros anos da morte dele, né, hoje fazem 5 anos, mas nos iniciais, ele teve, o que eu sinto, assim, muita dificuldade de aceitar a morte, porque era algo que ele não queria, mas hoje, quando eu penso nele e tento me concentrar, depois que a gente fez essa filmagem, eu mentalizei muito ele e busquei uma conexão, eu sinto esse rapaz em paz, né, e eu cheguei a mencionar para o pessoal da produção que eu vejo com uma mulher, né, com uma mulher mais velha, que para mim é a mãe dele, né, e eu percebo esse menino hoje em paz, eu percebo ele hoje mais tranquilo, eu nem percebo ele com inquietude, assim, de querer mostrar para os outros quem que tirou a vida dele e coisa do tipo, porque acontece de muitos espíritos quererem vingança, né, mas eu não percebo, eu sinto esse jovem em paz. A sua família está em paz hoje? Na verdade, não. É difícil para entender, para aceitar isso, né? Ainda mais da forma que foi, né? Tipo assim, a gente tem que trabalhar muito a nossa mente, né? Tomara que ele esteja bem mesmo, eu creio nisso também, que ele está bem, porque até então eu tive experiências esquisitas, que eu estava conversando com o Edu, teve uma vez que eu dormi, eu estava mal, eu estava pensando em desistir da minha carreira, e aí eu dormi e eu estava sem ideias nenhuma para fazer nenhuma música, certo? Eu não tenho vergonha de falar isso não, mano. Isso é normal. E assim... eu acordei com uma música na cabeça, já cantando, que eu tinha sonhado com meu irmão, ele cantando pra mim uma música, e essa é a minha música hoje de sucesso, de trabalho, que é Fase Boa 2. Eu nem sei como eu fiz essa música, mas tá lá, certo? No YouTube lá. É isso que eu queria te perguntar, se você sente a presença do seu irmão. Todo tempo, demais. Você acha que ele te ajuda, te inspira? Demais, me inspira. Até quem me conhece, pô, sabe que eu não fazia música de muita qualidade, não. E, tipo... um tempo pra cá, quando eu comecei a entender, eu procurei saber e eu percebi que ele estava até bem e consegui me confortar também com isso, eu comecei a entrar no ritmo, a pegar o ritmo e muitas coisas começaram a acontecer, muitas coisas de verdade, tipo, de um dia pra noite, assim, coisas que eu nem imaginava que poderia ter acontecido. Merecimento, Pet. Olha, eu queria então agradecer, muito obrigada e que você consiga e a sua família paz também, viu? Muito obrigado a você, a sua plateia. Obrigada. Como eu venho falando sempre, você vai ser sempre nossa eterna madrinha do funk, porque foi aqui no Super Pop onde a gente pôs o pé a primeira vez pra gente cantar nosso funk, pra gente falar da nossa cultura um pouco, pra falar do que a pobreza também serve de inspiração pra você conseguir algo na sua vida de bom, certo? Com certeza, aprender então, muito obrigado por esse espaço maravilhoso. Espero voltar outras vezes aqui para cantar. Muito obrigada, viu? Para descontrair, com um papo legal, lembrar do Da Leste, sim, de uma forma muito boa. Muito gostoso sempre. E é isso, sempre. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, por você ser quem você é, sempre, de verdade. Bonitinho, muito obrigada. Tá precisando ouvir isso hoje. Obrigada. E olha,